No vídeo sobre ética argumentativa, explicamos como Hoppe, a partir de premissas básicas e simples, deduziu parte significativa da ética libertária a partir de regras a priori. Toda justificativa para autopropriedade, para propriedade privada de terrenos e objetos, pode ser claramente derivada a partir da ética argumentativa. Ou seja, usando um mecanismo similar à praxeologia proposta por Mises, Hoppe conseguiu derivar grande parte dos princípios da ética libertária justnatural, definidos desde Locke, Rothbard e outros. A partir do trabalho de Hoppe, Kinsella aplicou o princípio legal do estopel a essa visão filosófica e, com isso, derivou mecanismos de resposta à agressão similares ao PNA, descrito por Rothbard. O estopel, que é um princípio jurídico próprio da common law, mas não tem uma tradução direta para o nosso sistema legal da civil law, muito menos para o português, mas que pode ser aproximado pela expressão doutrina dos próprios atos, que eu já ouvi em algumas vezes, mas não é muito comum aqui não. Significa que você não pode alegar algo em um processo que contrarie frontalmente uma ação sua. Seria algo equivalente à contradição performática que falamos no vídeo sobre ética argumentativa. Quando alguém fala, eu não sou proprietário de mim mesmo, o fato de tal pessoa argumentar isso, esse ato pessoal, automaticamente torna inválida a afirmação feita. Mas Kinsella vai além e coloca aqui, se alguém comete um ato agressivo, por exemplo, mata alguém, ele não pode alegar que não aceita a morte como punição, visto que aplicou exatamente essa ação à pessoa que o matou, doutrina dos próprios atos, ou estopel. Dessa forma, justifica-se a proporcionalidade na resposta e o PNA como um todo, de forma similar ao proposto por Rothbard. Em última análise, define-se a pena para uma agressão como proporcional à agressão sofrida. Em direito, chama-se isso de lex talionis, ou lei de talião, olho por olho, dente por dente. Kinsella, porém, argumenta que, como a punição jamais irá restituir a vítima a seu estado original, cabe a essa escolher a punição, ou seja, ao contrário de Rothbard, que entendia a proporcionalidade como um limite máximo da punição, Kinsella vê a proporcionalidade como um limite mínimo para essa punição. Como expliquei, não é de se estranhar que a derivação dessas regras a priori chegue em conclusões similares a observações a posteriori de práticas jurídicas libertárias correntes. Jusracionalismo leva inevitavelmente ao jusnaturalismo. Se há mecanismos lógicos racionais que geram regras de dever ser, é natural que observemos essas regras de dever ser na sociedade. Portanto, do ponto de vista jusnatural, elas estarão lá. Mas observo que o direito jusnatural vai além do proposto por Rothbard e Kinsella. É muito prevalente a tese que a lei de talião, ou seja, olho por olho, apresenta problemas na prática, motivo pelo qual é inevitavelmente abandonada em sistemas jurídicos de todos os tipos. Se tal efeito é observado na prática, se a lei de talião não é comum em sistemas jusnaturais de justiça, deve haver uma lógica subjacente a priori que justifique isso. Nesse vídeo, vou traçar as linhas mestras para a demonstração, por regras a priori, da maior parte das considerações que já expressei em meus vídeos sobre a justiça libertária, particularmente a necessidade de arbitragem, ou seja, a impossibilidade da autotutela, da compensação por uma agressão ser feita exclusivamente pela vítima e seus prepostos, ou seja, vou demonstrar que é preciso uma terceira parte, além da vítima e agressor, para manter um ordenamento social estável e perene no tempo. Além disso, pretendo demonstrar a impossibilidade de qualquer pena que não seja de indenização. Estou ciente que se trata de uma afirmação ousada, porém, usando o jusnaturalismo como uma lanterna guia, creio ser capaz de, ao menos, esboçar tal argumento. Onde está o erro na ética argumentativa? Não estou dizendo que a ética argumentativa está errada, não é isso. Mas esse é o elemento que planejo introduzir para derivar outros conceitos além do que já foi descrito por Hoppe e Kinsella, o conceito do erro. Antes de mais nada, o ponto central da minha tese é que deve-se reconhecer que nossas ações possuem um nível de incerteza ou erro. Vou usar o termo erro daqui para frente, mas tenho em mente que me refiro tanto ao erro discreto quanto à incerteza contínua. O erro pode estar presente em todas
todas as nossas ações, sejam ações físicas, como aplicação de força em algo, seja nossa argumentação. Embora sejamos donos do nosso corpo, todas as nossas ações embutem algum grau de erro. Isso não afeta a praxeologia em si, porque erros e imprecisões de muitas ações ao longo do tempo tendem a se anular e não gerar diferença significativa. Porém, quando se trata da avaliação de uma só ação ou de um pequeno conjunto de ações, tais erros precisam ser considerados. Do ponto de vista da atuação física, temos como limites a capacidade e a precisão do nosso sistema muscular e nosso esqueleto, bem como as limitações dos nossos sentidos. Do ponto de vista argumentativo, temos que reconhecer que a linguagem é uma ferramenta com limitações. Embora seja a ferramenta mais engenhosa criada pelo ser humano, é notório que, muitas vezes, falamos algo que não somos totalmente compreendidos pela outra parte. Algumas vezes isso se dá porque erramos ao escolher as palavras, outras vezes porque quem ouviu não foi capaz de compreender as palavras, outras vezes ainda porque palavras têm conotações levemente diferentes devido à cultura, ou seja, a maior parte das vezes, quando há erro de comunicação, ocorre um conjunto desses três elementos. O ponto importante é que isso faz com que exista uma diferença entre as nossas intenções e o resultado das nossas ações. Tal erro pode ser pequeno ou grande, depende da situação. Para facilitar o entendimento, vamos imaginar, por exemplo, uma situação em que um homicida resolve matar sua vítima. Para isso, ele aponta a arma para essa vítima, puxa o gatilho, atingindo a vítima no coração e a matando. Esse é um exemplo em que a intenção do homicida está perfeitamente alinhada com o resultado obtido. Não ocorreu nenhum erro. Ele queria matar a vítima e o fez. Mas podemos imaginar, igualmente, que a sua mão escorregou um pouco da arma, ou a mira da arma esteja ruim, ou a vítima se mexeu na última hora, e isso fez com que ele não causou nenhum dano à vítima. A vítima sequer sabia da presença do homicida, sequer ouviu o tiro, nem ficou sabendo da tentativa de assassinato. É um caso em que a intenção dele era a morte da vítima, mas, por erro, o resultado foi zero. Lógico, isso é um caso extremo e um contínuo. Por exemplo, a intenção poderia ser matar, mas ele acertou um tiro no braço, a vítima perdeu o braço, ou acertou de raspão, enfim, qualquer gradação aí é possível. Mas há uma terceira possibilidade. Você está andando na rua e vê alguém que julga ser um velho amigo seu. Resolve cumprimentar seu amigo efusivamente, falando alto e abraçando ele com força, pois não o vê há muito tempo. Ocorre, porém, que essa pessoa não é o seu amigo, mas um paciente cardíaco grave, que se assusta com a sua efusividade, um estranho falando alto e abraçando no meio da rua, a pessoa tem um ataque cardíaco e vem a óbito. Sua intenção, novamente, foi totalmente descolada do resultado obtido. Lógico, isso de novo é um caso extremo e um contínuo. Por exemplo, ele pode não morrer, pode passar mal de susto e ter complicações. Você pode esbarrar em alguém na rua, machucando o braço da pessoa, também sem intenção. Enfim, todo um contínuo de possibilidade. Embora Kinsella tenha dado grande enfoque na primeira situação, em que não há erro algum, ou há um erro muito pequeno, o resultado obtido pelo agressor era o pretendido, deve-se observar que há toda uma gama de níveis de erro possíveis aí, entre a intenção do agressor e o resultado obtido. No caso de haver divergência entre a intenção do agressor e o resultado obtido, em qual parâmetro devemos apoiar a proporcionalidade da punição? Repare que não podemos usar o resultado, porque, pela lógica do Kinsella, a punição deve ser proporcional à intenção do autor, visto que toda a lógica do Estopel baseia-se na tese que ele admitiu tal violação como aceitável e escolheu colocar a vítima em uma posição de escolha restrita. Mas se o autor gerou um resultado pior que a sua intenção, ele não admitiu em momento algum aceitar tal violação como aceitável, nem escolheu colocar a vítima em tal situação. Tal fato ocorreu devido ao erro. Repare que o erro não está necessariamente só do lado do autor. O atirador pode ter escorregado a arma, mas a vítima não se mexesse, talvez ainda teria morrido. Você foi cumprimentar efusivamente a pessoa que supôs ser seu amigo, mas ela só faleceu porque tinha uma predisposição cardíaca. O erro pode ocorrer exclusivamente na ação do autor, exclusivamente na ação da vítima, ou ainda por evento externo fora do controle de ambos, ou, o que é mais comum, um pouco de cada um desses itens. Mas é totalmente inaceitável punir apenas a intenção do autor, visto que o prejuízo imposto à vítima é totalmente independente da intenção. Não importa se o cara queria ou não, ele causou danos à sua propriedade. Quando há erro envolvido em uma ação, a ação é percebida pelo autor diferente da ação percebida pela vítima. Lógico, o erro pode estar em qualquer um dos lados, em ambos os lados ou em nenhum deles, mas isso não muda o fato que a mesma ação é vista com proporções diferentes por agressor e vítima. A partir disso, qualquer ação tomada
usada unilateralmente pela vítima para reparar o dano percebido por ela, vai ser interpretado como desproporcional pelo autor, e qualquer proposta feita pelo autor para reparar a vítima será visto como insuficiente por esta, ou vice-versa. No momento que há erro, torna-se imperativo que exista um árbitro, um terceiro, que possa avaliar o caso de uma perspectiva diferente dos diretamente envolvidos. Mesmo que autor e vítima tenham suas agências de segurança própria, não se pode resolver o caso de forma justa apenas vendo um dos lados. A vítima vai buscar reparação pela agressão conforme percebido por ela, porém isso será desproporcional para o autor, que, usando a exata mesma lógica, irá buscar reparação pelo diferencial de agressão que ela percebe como injustificado. Isso fatalmente levará a um ciclo de violência mútuo, que, quando colocamos que a própria punição está sujeita a erro, levará à violência descontrolada. Como nossa premissa inicial coloca que um ordenamento social, uma ética libertária, só é válida quando não leva à violência descontrolada, porque isso implica em um arranjo não perene no tempo, se torna imperativo que consideremos os erros nessa situação. Apenas uma terceira parte é capaz de avaliar o erro nesse caso. Note que, no momento que se admite a possível existência de erros, mesmo que não existam no caso concreto avaliado, torna-se imperativo recorrer à terceira parte, posto que qualquer uma das duas partes pode alegar isso a seu favor. Mas a coisa vai além disso. Mesmo um árbitro isento, escolhido de comum acordo pelas partes, está sujeito a erros. Justiça é uma atividade sujeita a erros. Falamos sobre as incertezas das evidências, incerteza dos fatos, incerteza do direito, no vídeo sobre a justiça privada. Portanto, o julgamento como um todo e a punição também estão sujeitos a erro. É preciso uma forma de evitar que, novamente, um erro seja percebido por uma parte como punição excessiva e injustificada, portanto, como uma nova agressão contra si. É preciso que a punição não seja estímulo para uma nova agressão reparatória, via outro tribunal ou não. A única forma de garantir isso, sem um governo, é pela transição da punição do plano físico para o econômico. Nenhum tipo de reparação de fato retorna à vítima à sua situação original. O dano é infungível. Nem mesmo a opção proposta por Kinsella de escolha livre da punição tem esse condão. Tudo que pode se esperar na reparação da vítima é uma forma de reparação que não enseje mais violência de parte a parte. É a transição da punição física, infungível, tal como a agressão original, para a punição econômica, que é fungível, e onde há ampla possibilidade de penalização não irreversível. Qualquer erro cometido pode ser revertido facilmente, deslocando a discussão do polo físico irreversível para o polo financeiro, fungível e reversível. Existem diversas formas pelas quais a justiça pode ser buscada no momento da reparação de uma agressão, mas a única forma que diminui a violência total e ainda favorece uma reparação efetiva para a vítima é a que considera a indenização punitiva e compensatória, ou seja, a indenização punitiva proporcional à intenção do autor e eventuais erros causados exclusivamente pelo autor, totalmente desvinculada do resultado final da ação. A indenização compensatória, ou seja, a reparação financeira dos danos causados à vítima, que deve incluir todo o prejuízo tido pela vítima, exceto o que deriva de erros desta. Dessa forma, evidencia-se ambos os lados do erro, evita-se causar mais violência ao reparar violência anterior, o que levaria fatalmente a um ordenamento insustentável. Finalmente, deve-se ressaltar um outro ponto que raramente é considerado. Alguns tipos de agressão são pontuais, mas outros tipos têm uma duração no tempo. Para os casos pontuais, por exemplo, alguém deu um tiro em alguém, alguém bateu no seu carro, o raciocínio acima é prontamente aplicável. Mas se, por exemplo, alguém invade a sua propriedade e se recusa a sair, se alguém sequestrou você e se recusa a te liberar, há um problema anterior à compensação pela intenção e pelo resultado que tratamos acima. Antes de qualquer coisa, é preciso fazer cessar a agressão. Cabe aqui toda uma outra visão da proporcionalidade totalmente distinta da indicada acima. Para fazer cessar uma agressão, a vítima ou seus prepostos, ou seja, a sua agência de segurança, podem usar diversos meios, que podem até envolver violência. Se for usado menos violência que é necessária para fazer cessar a agressão, por óbvio, isso não é adequado, posto que é inefetivo, a agressão persiste. Se é usada mais agressão que a necessária, essa foi feita sem um árbitro
árbitro terceiro, que, como vimos, é necessário para garantir a efetiva justiça nesse caso. Portanto, pode potencialmente ser vista como agressão adicional. Cai-se no mesmo problema da autotutela. É impossível apenas a vítima e o autor resolverem a questão de forma satisfatória sem o aumento da violência, sem um árbitro terceiro. A única violência possível nesse caso, para fazer cessar a agressão, é a quantidade mínima de violência necessária para fazer cessar aquela agressão. E, em seguida, busca-se a indenização compensatória e punitiva junto a um tribunal ou árbitro terceiro. Repare que, embora também tenha o nome de proporcionalidade, aqui tal proporção tem conotação diferente, visto que é proporcional não à agressão sofrida ou à intenção do agressor, mas sim o mínimo necessário para fazer cessar a agressão, portanto proporcional à tenacidade da agressão. Como expliquei em vários vídeos, e o próprio Kinsella ressalta em seus trabalhos, não há como pressupor que toda justiça será do jeito X ou Y. Provavelmente haverá tribunais de diversos tipos, surgirão jurisprudências para resolver os mais diversos casos. Certamente existirão pessoas que buscarão autotutela, fazer justiça pela própria mão. Certamente haverá tribunais com filosofias diferentes, mas o resultado da sociedade libertária está nos incentivos serem no sentido de se diminuir a violência total. É de se imaginar que os tribunais e pessoas que recorrerem às melhores soluções para a segurança terão mais lucro e sucesso a longo prazo. Tribunais que usarem fórmulas de alta violência infungíveis, como penas de morte, provavelmente irão à falência no primeiro erro de julgamento. No final, embora não exista garantias de nada, é de se esperar que existam tribunais alinhados com as soluções que mais logicamente podem ser deduzidas. Essas mesmas soluções podem ser observadas em sociedades pacíficas de todos os tamanhos e épocas da história. Em última análise, uma sociedade estável e perene no tempo é uma sociedade cujos incentivos estão sempre no sentido de diminuir a violência, posto que a própria convivência humana e os erros inerentes a essa convivência levam a um aumento natural dessa violência. É preciso buscar sempre uma sociedade em que há poucos motivos para as pessoas usarem violência física. Não se atinge tal resultado aumentando a violência total em resposta a uma violência original, mas sim compensando-se a vítima de outras formas não violentas e, portanto, corrigindo a injustiça de forma não violenta. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Comente abaixo se tiver qualquer dúvida ou se quiser sugerir novos temas. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Lançamos vídeos novos todas as sextas-feiras, eventualmente algum vídeo extra durante a semana. Patrocinadores têm acesso aos vídeos 2 dias antes do público, bem como vários outros benefícios e brindes. Veja como se tornar um patrocinador em http://apoio.ancap.su. Agradecemos a todos os nossos patrocinadores, principalmente nossos patrocinadores VIPs. Álvaro Ribeiro, areanobre.com.br, Bob Dias, Bruno Brinatti, Cláudio Góes, Delcio de Castro Júnior, Keller, Fabrício Biasotto, Gabriel Carres, Igor Vilela Bastos, Limeira Livre, Marco Batalha, Matheus Azevedo, Matheus Carvalho Silva, Matheus Nardi, Onias Vieira Júnior, Paulo Marcelo Dal Bosco, Paulo Sena, Pedro Vitor Zimmermann, Raul Batista, Rafael Andrade, Rodrigo Andolfato, Sérgio Leonardo, Thiago Abreu, Wanderson Meneghini, Washington Matos Polotto. Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição do vídeo de que formas você pode fazer isso.